Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade à nossa disciplina de estatística. O nosso tema de hoje então, como está aí, é probabilidade. Antes da gente começar a falar exatamente de probabilidade, vamos ver o que a gente já comentou sobre a nossa disciplina antes. Então tudo que a gente já veio falando até agora trata da estatística descritiva. Então a gente viu tabelas, gráficos, medidas de tendência central, média, moda, mediana, as medidas de dispersão, amplitude total, coeficiente de variação, desvio médio, desvio padrão, variância, enfim, todos aqueles valores, aquelas representações que a gente fez até o momento. Todos esses itens, ou seja, tudo que a gente fez até agora, como está escrito aí, é o que a gente chama de estatística descritiva. Então tudo que a gente fez foi, a partir de dados coletados, a gente descreveu o que esses dados estão representando, né? Ou por gráfico, ou por tabela, ou por qualquer uma das medidas que nós temos ali. Né? Então não foi feito nada além de usar os dados coletados para chegar numa demonstração do que eles representam para a gente. Somente isso. Então, só descrevendo o que foi coletado de informações. Tá? Agora a gente começa uma nova etapa da estatística, que é a outra parte da estatística, que é a estatística inferencial ou estatística de inferência. E o que é essa estatística inferencial? Veja aqui comigo. É a área da estatística que trabalha com dados de natureza aleatória ou probabilística, ou seja, tratam-se de situações que calculam as probabilidades de resultados a partir de dados conhecidos. O que ele quer dizer com tudo isso? Veja assim, eu preciso, da mesma maneira que é descritivo, eu preciso ter dados coletados aqui na estatística inferencial. Tá? O que difere agora é que a partir desses dados nós vamos calcular a probabilidade, as possibilidades de eu ter algum resultado que eu desconheço. Certo? Então, se eu tenho algumas informações já coletadas, algum tipo de informação que me permita calcular um resultado futuro ou uma probabilidade de um resultado futuro, é isso o que a estatística inferencial vai fazer. Tá? A partir dessas informações eu vou chegar em outras informações, o que difere da estatística descritiva, que era simplesmente descrever o que eu tenho. Agora eu vou calcular algum valor que eu não tenho, né? Ou pelo menos a probabilidade, principalmente, desse valor que eu não tenho. Então, para a gente começar, vamos falar da probabilidade com alguns conceitos iniciais, conceitos básicos aqui que a gente vai utilizar nas nossas atividades a partir de agora. O primeiro deles é o tal do experimento aleatório. Acompanhe comigo. Ó. São experimentos ou fenômenos que, mesmo repetido várias vezes, nas mesmas condições ou condições semelhantes, eles têm resultados imprevisíveis, né? Ou resultados que a gente não consegue controlar. Né? Vou dar um exemplo aqui que a gente vai falar sobre ele várias vezes. Vou lançar um dado. Né? Eu lançando um dado uma vez, eu posso ter um resultado. Nas mesmas condições e tal, vou lançar esse mesmo dado. O resultado não necessariamente vai ser o mesmo. E ainda, eu não sei qual vai ser o resultado do lançamento desse dado. Né? Então, esse exemplo que eu estou colocando do dado é um dos clássicos da probabilidade, né? Fácil da gente compreender, acho que todo mundo conhece. E sempre quando a gente vai falando em dado aqui, é aquele dado tradicional de 6 faces, né? De 1 até 6, então é aquele mais tradicional. Cada vez que eu efetuar o lançamento desse dado, que eu precisar de um resultado desse dado, é o que a gente vai chamar de experimento aleatório, né? Que é o que define isso que a gente precisa dentro da estatística agora. Aí veja um próximo item aqui, ó. Espaço amostral. É o conjunto dos resultados possíveis de um experimento aleatório. E a gente representa esse espaço amostral por S, S maiúsculo. Então ainda, falando do mesmo dado, tem um exemplo aqui na sequência. Considerando o lançamento de um dado, temos 6 possíveis resultados que compõem o espaço amostral. Então está até descrito aqui. Deixa eu pegar meu apontador, peraí. Ó, S maiúsculo e os 6 possíveis resultados que eu tenho lançando o dado. Então, o espaço amostral são os resultados do experimento aleatório. No caso do lançamento do dado, os resultados possíveis é o número 1 até o número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos eles aqui compõem o que a gente chama de espaço amostral. Se eu estiver tratando de baralho, por exemplo, né, o baralho tradicional, aquele com 52 cartas, né, de 4 naipes, 13 cartas de cada naipe e tudo mais, essas 52 cartas deveriam ser descritas dentro do espaço amostral do baralho. Né? Então eu teria que colocar lá cada uma das cartas com cada um dos seus naipes representando as 52 cartas deste baralho.
Quando são a quantidade de elementos do espaço amostral é muito grande, a gente não costuma representar todo ele, né? Então, quando eu tenho assim, por exemplo, o caso do dado está aqui, se eu tivesse um outro caso do lançamento de uma moeda, quais são os possíveis resultados quando eu lanço uma moeda? Cara ou coroa, né? Eu poderia colocar lá um espaço amostral e descrever dentro dele aqui cara e coroa, né? Que são os possíveis resultados desse experimento. Que mais? Eventos. Evento é qualquer subconjunto do espaço amostral de um experimento aleatório. Então pense assim, ó, vamos voltar na história do dado. Eu estou lançando um dado. Se eu tenho o objetivo de obter um resultado específico para esse lançamento do meu dado, esse resultado específico que eu preciso, ele é um subconjunto. Né? Quem joga jogo de tabuleiro, por exemplo, deve saber, já deve ter passado por situação onde você tinha que lançar o dado, jogar o dado ali e cair, sei lá, exatamente 4 para você chegar numa determinada casa, enfim, para você conquistar alguma coisa lá. Né? Então, se você pensar que o evento é tirar 4 no lançamento de um dado, você vai entender que isso é um subconjunto. 4 é um número que é possível de sair no lançamento de um dado, então ele é um subconjunto do espaço amostral, que são aquelas 6 possibilidades que nós temos do dado. Né? Então, isso que é a ideia do conjunto, é uma coisa menor que acontece dentro do espaço amostral. Ele pode ser menor, ele pode ser maior não, mas ele pode ser igual. Né? Por exemplo, se eu vou lançar um dado e quero que o resultado do meu dado seja, sei lá, menor do que 7 no lançamento de um dado. Bom, todos os resultados quando eu lanço dados são menores do que 7. Né? Então existe essa possibilidade também desse subconjunto ser igual ao espaço amostral, ter todos os elementos do espaço amostral. Né? Da mesma maneira que eu posso ter um subconjunto que não tenha nenhum valor do espaço amostral. Ainda na ideia do 7, sei lá, tô jogando meu jogo de tabuleiro ali, precisa que eu conte 7 casas, melhor. 7 casas para chegar no final lá, para eu ganhar o tal do jogo. Não existe a possibilidade de eu tirar o número 7 jogando dado, né? Um dado normal, como eu já falei. Né? Então eu tenho ali um subconjunto que não vai ter nenhum elemento dentro dele. Né? A possibilidade de eu tirar um 7, claro que vai ser zero. Né? Justamente por não fazer parte desse nosso espaço amostral. Próximo item aqui é o cálculo da probabilidade propriamente dito. Ó. Então veja, a probabilidade de um evento A, que é o A está contido em S, a maneira como a gente lê isso aqui, né? É o A que está dentro do conjunto S. É um número real P de A, então é o resultado que a gente vai achar que a gente vai representar por P maiúsculo. Aí entre parênteses a gente coloca o nome do evento. Tal que. Aí vem uma formulazinha que eu sugiro que você copie aí no teu caderno que a gente vai utilizar nos exercícios. Ó. Então a probabilidade de acontecer o evento A é igual ao número de elementos desse evento A dividido pelo número de elementos do espaço amostral S. Está até descrito aqui. Ó. N de A é o número de elementos do evento A, do subconjunto A, né? E o NDS é o número de elementos do espaço amostral S, que é o que a gente já viu anteriormente. Né? Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. A probabilidade de se obter cara no lançamento de uma moeda é... Então, o meu evento é obter cara. Tá? Então, aqui o NDA são as possibilidades que eu vou ter para que aconteça o meu evento. Agora, pensa comigo. Eu só tenho um resultado possível aqui. Então, o meu número de elementos do subconjunto A, que é o evento em questão, só tem um elemento. Por isso, eu coloquei o 1 aqui em cima na fração. Tá? Embaixo foi colocado o 2 por quê? Porque eu estou falando aqui embaixo é o número de elementos do espaço amostral. O espaço amostral do lançamento de uma moeda, ou seja, as possibilidades de resultado do lançamento de uma moeda são cara e coroa, ou seja, são duas possibilidades somente que eu tenho de resultado. Por isso vem esse 2 embaixo da minha fração. 1 vem do evento, que é obter cara, só tem uma possibilidade para isso, então 1 que está aqui, e o 2 que é o total de possibilidades que eu tenho lançando uma moeda, que no caso são duas possibilidades. Minha resposta em número fracionário, meio, e minha resposta em porcentagem, 50%. Tá? Então aqui está descrito como a gente vai utilizar esta forma. Beleza? Eventos complementares, veja aqui. Ó. Sabemos que um evento pode ou não acontecer. Né? Por exemplo, voltando na ideia ali, eu quero que saia cara lançando uma moeda, mas pode sair coroa. Então pode ou não acontecer aquele evento. Aí a gente está chamando de P a probabilidade de que ele ocorra, que é o sucesso, e Q a probabilidade de que ele não ocorra, ou seja, o fracasso daquele evento. Para um mesmo evento existe então a relação P mais Q
igual a 1, ou seja, a probabilidade de que ele aconteça, somada à probabilidade de que ele não aconteça, né, o sucesso mais o fracasso, tem que totalizar 1 ou 100%. Né, tem que ser um inteiro aqui que vai representar para a gente a soma do sucesso com o fracasso. Se a gente pensar de novo naquela ideia da moeda, o sucesso de sair cara era 50%, era 1 sobre 2. Do fracasso, seria o contrário, também é 1 sobre 2, meio, né? Meio mais meio é 1 inteiro, tá? Então eu consigo comprovar dessa maneira aqui. Vamos ver um exemplo diferente aqui, ó. A probabilidade de tirar um 4 no lançamento de um dado é 1 sobre 6. Da onde que saiu esse 1 sobre 6 aqui, ó? 1 é o número de elementos do evento. O meu evento é que sai o 4. Eu tenho 1, 4 só dentro das faces do dado. Então é o 1 que está aqui. E 6 é o número de elementos do espaço amostral. O lançamento de um dado a gente já falou. O espaço amostral tem 6 elementos. Então esse 1/6 vem justamente do cálculo da probabilidade de que saia o 4 no lançamento de um dado. Aí ele continua dizendo, assim, a probabilidade de não tirar o 4 é D. Eu teria alguns caminhos para chegar nesse resultado. É só eu pensar assim, eu posso ver todos os números que não são 4 e fazer uma fração para cada um deles e depois somar. Por exemplo, o 1, o 2, o 3, o 5, o 6, cada um vai ter uma fração, vou somar todas elas e chegar no resultado. Ou, uma outra maneira mais simples é usar essa relação aqui de cima, ó. Eu sei que o sucesso é 1/6. Então, se eu colocar 1/6 no lugar desse P que está aqui, vai ficar 1/6 aqui, eu vou passar para o outro lado, vai ficar Q igual a 1 inteiro menos 1/6. Já fiz o cálculo aqui embaixo, ó. Q é o fracasso, ou seja, quando não sai o 4, é igual a 1 inteiro menos 1/6, que o exercício me deu. 1 inteiro menos 1/6 são 5/6, ou seja, 83,33%. Tá? Então também posso chegar no resultado, se eu quiser calcular o oposto daquilo que o exercício me disse que é o evento, ou seja, o fracasso daquele evento, né? Eu posso usar essa relação que está aqui, né? Sempre considerando que a soma do sucesso com o fracasso totaliza um inteiro, totaliza 100%. Ok? Na sequência, eventos independentes. Dois eventos são independentes quando a realização ou não de um dos eventos não afeta a probabilidade da realização do outro e vice-versa. Para isso a gente usa a relação seguinte aqui, ó, mais uma fórmula para você colocar lá. Então, eventos independentes vai ter o resultado, a probabilidade que eles aconteçam vai ser o evento A, a probabilidade de que aconteça o evento A, vezes a probabilidade de que aconteça o evento B. Então eu calculo a primeira, calculo a segunda e multiplico esses dois resultados. Né? O resultado disso vai ser a probabilidade que ele está colocando de todo o evento, juntando as duas situações específicas lá do nosso exemplo. Vamos ver uma situação aqui a partir de dados. Ó. No lançamento de dois dados, então, como se eu tivesse o dado na mão direita e um dado na mão esquerda. A probabilidade de se obter 1 no primeiro dado e a probabilidade de se obter 5 no segundo dado é D. Veja, eu coloquei esse Ezinho aqui em vermelho, em destaque aqui, porque assim, ó, a ideia de eventos independentes, né, ou seja, quando você precisa multiplicar dois resultados de probabilidade para chegar no resultado final da tua conta, normalmente está atrelado a ter essa palavra E no meio do teu texto. Então ele vai falar um evento não sei o que, não sei o que, não sei o que, e outro evento não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá? Então se ele colocar essa situação, uma situação e outra situação, provavelmente você vai ter que multiplicar os resultados. Nesse caso é um caso clássico. Então, como eu falei, no primeiro dado ele quer que saia 1, no segundo dado ele quer que saia o 5. Vou montar as minhas probabilidades dessa maneira aqui, ó. Então, meu primeiro evento, que saia 1 no lançamento de um dado, então é 1 entre 6 resultados, vezes que saia o 5 no segundo dado, também é uma possibilidade dentre 6, então por isso é 1/6 e 1/6, né, que é a coincidência de ter dado a mesma fração. Vou multiplicar essas duas frações, 1 vezes 1 é 1, 6 vezes 6 é 36. Então, dividindo 1 por 36, eu vou chegar nesse 2,8%, que é a probabilidade de sair o número 1 no primeiro dado e o número 5 no segundo dado. Ou seja, é uma possibilidade muito pequena de você acertar exatamente esses dois resultados, lançando dois dados ao mesmo tempo. Ok? Um evento
e outro eventos independentes. O que acontece no lançamento do dado que está na minha mão esquerda não vai interferir em nada no lançamento do dado que eu vou fazer com a mão direita. Aí eu tenho uma outra situação, que daí agora é o contrário. Eventos mutuamente exclusivos. Veja, dizemos que dois ou mais eventos são mutuamente exclusivos quando a realização de um exclui a realização dos outros. Tá? Então, quando um acontece, os outros não acontecem. Para isso, a gente vai usar a seguinte relação, uma outra fórmula. Ó. Agora, para mutuamente exclusivos, eu tenho a probabilidade de um evento, a probabilidade do outro evento, e como a situação acontece uma coisa ou a outra, eu vou somar os resultados. Tá? Então, é diferente do anterior. No anterior a gente multiplicava, aqui a gente está somando. Tá? Veja o exemplo. No lançamento de um dado, a probabilidade de se tirar 3 ou 5 é... Pensa aqui comigo, antes da gente chegar no ouzinho aqui. Estou lançando um dado. Obviamente eu vou ter o 3 ou o 5. Eu não posso ter os dois ao mesmo tempo. Então por isso que ele diz aqui mutuamente exclusivo. Quando um acontece, o outro não acontece. Ou sai o 3 ou sai o 5. Tá? Então eu vou calcular a probabilidade de tirar o 3, a probabilidade de eu tirar o 5 e eu vou somar os dois resultados conforme está aqui. Tá? Da mesma maneira que a gente falou do E no anterior, né, que o E está associado a uma multiplicação, o OU está associado a essa soma. Né, alguma coisa ou outra. Então calcule a probabilidade de acontecer certa situação ou outra determinada situação. Então você tem esse ou, provavelmente você vai ter que somar os resultados das probabilidades dos dois eventos. Por que eu estou falando que é provavelmente? Porque isso vai depender muito da interpretação do teu exercício. Tá? Você lendo o teu exercício, você vai ter que interpretar e ver se realmente um vai excluir o outro, como está acontecendo aqui. Né? Como se eu tirar o 3, eu não consigo tirar o 5. Essa é a ideia que você vai ter que verificar quando você estiver resolvendo o teu exercício em questão. Tá, para a gente chegar no resultado aqui então. Então, no meu dado, para eu tirar um 3, é um resultado dentre 6. Do dado para eu tirar um 5, a mesma coisa, um resultado dentre 6. Somei os dois aqui, 1 mais 1 é 2 sextos, né, que simplificado virou esse 1/3 que está aqui. 1/3, 1 dividido por 3, 33,333%, que está arredondado para 33,33% aqui. Só para deixar claro, como é que a gente chega nessa porcentagem? Então é 1 dividido por 3 vezes 100. Né? Se eu fizer na calculadora só 1 dividido por 3, você vai ver que vai ficar 0,33333. Como eu estou fazendo a representação em porcentagem, eu tenho que multiplicar esse resultado por 100 para daí aparecer esse valor aqui na minha calculadora. Tá? Então preste atenção nisso quando você for fazer os teus exercícios lá. Ok? E falando em exercício, vamos ver um primeiro exemplo aqui. Qual a probabilidade de sair um rei quando tiramos uma carta de um baralho de 52 cartas? Se você não conhece baralho, eu sugiro que você pare aqui o vídeo, procura no Google aí as cartas que compõem o baralho, os naipes que compõem o baralho. Né? Você tem que conhecer alguma coisa para poder saber, por exemplo, aqui nesse caso, quantos reis existem no baralho de 52 cartas. Isso é essencial. Né? Vou seguir aqui esperando que você saiba quantos reis tem lá. Ó. Então vamos ver o seguinte. O número de elementos do meu espaço amostral é 52. Quem é o meu espaço amostral? Meu espaço amostral são as 52 cartas, certo? O evento em questão desse exercício é que eu vou tirar uma carta e essa carta deve ser um rei. Então meu evento A é sair um rei quando eu retirar uma carta desse baralho de 52 cartas. Como eu falei, quantos reis existem no baralho de 52 cartas? Existem 4 reis, um rei de cada naipe. Né? Então eu tenho 4 reis, esses 4 reis vão ser o número de elementos do meu evento A. O evento A é sair um rei, ele não especificou o naipe desse rei, então pode ser qualquer rei. Tenho 4 reis que compõem então o número de elementos do meu evento. Pronto, beleza, já tenho as duas informações que eu preciso. Vou usar aquela minha fórmula inicial da probabilidade, onde eu vou dividir o número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral. Então vai ficar 4 sobre 52, aqui eu consigo simplificar dividindo por 4. Vou ter 1 sobre 13, fazendo essa divisão e a resposta em porcentagem, está 7,69% como resposta. Tá? Então nos nossos exercícios a gente vai acostumar a deixar o resultado tanto em fração quanto em porcentagem. Aí você me pergunta, mas por que a gente vai fazer isso?
Por que eu não posso deixar só em fração ou só em porcentagem? Porque dependendo do tipo de prova que você pode fazer, às vezes um concurso público, por exemplo, ele pode te pedir a resposta em porcentagem ou ele pode te pedir a resposta em fração. E você tem que saber apresentar qualquer um dos dois resultados, tá? E a fração é fração simplificada. Veja, já tinha uma fração aqui em cima, só que aqui eu percebi que eu poderia simplificar tanto em cima quanto embaixo por 4, fiz isso e cheguei no 1/13 que está aqui, e a partir desse 1/13 dividindo 1 por 13, eu cheguei no 7,69%, que é o que está representado aqui. Ok? Vamos para um segundo exemplo. De 2 baralhos de 52 cartas, retiram-se simultaneamente uma carta do primeiro baralho e uma carta do segundo baralho. Então veja, eu tenho como se eu tivesse um baralho perto de cada uma das minhas mãos, da mão esquerda e da mão direita. Eu vou tirar uma carta do baralho da minha mão direita e uma carta do baralho da minha mão esquerda. Quando eu tiro cada uma das cartas ali, um baralho não está envolvendo com o resultado do outro. Então aqui são eventos independentes. O que acontecer no baralho da esquerda não vai interferir em nada com o que acontecer com o baralho da direita. Né? Então são eventos bem independentes um do outro ali. Aí a pergunta é assim, ó. Qual a probabilidade de a carta do primeiro baralho ser uma dama e a carta do segundo ser 5 de paus? Tá? Então aqui a gente vai ter que fazer uma análise para cada um dos eventos e no final, por ter esse E, por ser evento independente, como a gente já falou, eu vou multiplicar as probabilidades. Primeiro, o número de elementos do espaço amostral é 52, né? Baralho de 52 cartas. Então, para cada um deles, o espaço amostral vai ser 52. Para os dois casos, né? Para o primeiro e do segundo baralho, o espaço amostral tem 52 elementos. Meu evento A, primeiro evento ali, eu estou considerando que é sair uma dama no primeiro baralho. Quantas damas existem em cada baralho de 52 cartas? Existem 4 damas. A gente acabou de falar sobre os reis, né? No exemplo anterior. A dama também é a mesma quantidade. Aliás, todas as cartas têm a mesma quantidade. Então eu tenho 4 damas nesse nosso baralho. Beleza, esse é o nosso evento A. No evento B ele foi mais específico. Ele quer que saia os 5 de paus no segundo baralho. Quantos 5 de paus existem no baralho de 52 cartas? Existe um só, né? Um 5 de cada naipe. Um de espadas, um de ouro, um de copas e um de paus. Ele está falando especificamente dos 5 de paus. Então eu tenho um só nesse nosso baralho de 52 cartas. Agora, vou juntar o evento A, o evento B, com a ideia de justamente os eventos serem independentes. O E está identificando isso, o texto todo está identificando, mas o E ajuda a confirmar isso, né? A minha probabilidade final vai ficar dessa maneira. Ó. Então, do evento A eu tenho 4 sobre 52, do evento B eu tenho 1 sobre 52, vou multiplicar esses resultados, vou ter 4 vezes 1, 4, 52 vezes 52, 2.704, posso simplificar isso aqui dividindo por 4, vou chegar na probabilidade então de 1 sobre 676, e fazendo a divisão na calculadora eu vou chegar a 0,15% de probabilidade de eu ter exatamente uma dama no primeiro baralho e um 5 de paus no segundo baralho, ou seja, bastante pequena a probabilidade disso acontecer. Né? Para quem conhece baralho, até entende por que é tão baixa assim, sabe bem que isso realmente é bastante difícil de acontecer, de um baralho ali você tirar aleatoriamente, sem nenhum tipo de organização, enfim, de jogada ilegal, vamos chamar assim, né? Você ter esse resultado certinho ali, ter uma dama no primeiro e ter um 5 de paus no segundo baralho, numa retirada de cartas aleatórias. Ok? Terceiro exemplo. Agora vamos sair um pouco dessa ideia de dado, baralho, moeda e tal. Veja comigo. Em um lote de 12 peças, 4 são defeituosas. Sendo retirada uma peça, calcule, letra A, a probabilidade dessa peça ser defeituosa. E letra B, a probabilidade dessa peça não ser defeituosa. Primeira informação que eu vou tirar lá do início do exercício. Se eu tenho um lote com 12 peças, essas 12 peças compõem o meu espaço amostral. Então, o número de elementos do meu espaço amostral são justamente essas 12 peças. Então, por isso, o N do S é 12. Ok? Vou chamar de evento A o que ele está colocando ali como letra A do exercício, ó, que eu vou retirar uma peça com defeito. Então, a probabilidade dessa peça ser defeituosa. Então, o meu evento A é tirar uma peça com defeito. Quantas peças com defeito eu tenho nesse espaço amostral? 4 peças são defeituosas, portanto,
O meu N desse evento A, que é a peça ser defeituosa, a peça ter defeito, é de 4. Né? Então eu tenho 4 delas, das 12, 4 possuem defeito, conforme o enunciado do exercício me disse. A probabilidade, então, nesse caso, vai ser simplesmente dividir o 4 pelo 12. Aqui, de novo, vou simplificar por 4, vou chegar em 1/3, que é a mesma coisa que 33,33% de probabilidade de tirar uma peça com defeito. Na letra B, ele está perguntando a probabilidade dessa peça não ser defeituosa. Então, eu vou colocar um evento B aqui, ó, que vai ser a retirada de uma peça que não tenha defeito. Aqui você tem alguns caminhos para chegar no resultado. Aqui você poderia aplicar aquela ideia de eventos complementares, do P mais Q igual a 1 que a gente falou agora há pouco. Eu vou fazer por um outro caminho aqui só para a gente ter uma outra possibilidade, que é justamente fazer o seguinte, ó. Se das 12 peças 4 tem defeito, 8 não tem defeito, certo? Então por isso eu estou dizendo que o número de elementos do meu evento B é igual a 8, tá? Vou repetir, ó. Ele diz lá no enunciado, eu tenho 12 peças. Das 12 peças, 4 tem defeito, que é o que a gente usou aqui na letra A. Se 4 tem defeito, as outras não têm, e as outras totalizam 8, né? 4 mais esse 8 são os 12. Vou montar uma fração agora, 8 sobre 12, ainda sobre todas as peças que eu estou falando lá do meu lote, 8 dozeavos. Simplificando isso aqui, eu vou ter 2/3. Eu vou falar que simplificando isso aqui por 4, né? Vou dividir por 4 tanto 8 quanto 12. Vou ter aqui a probabilidade de 2/3 e o resultado 66,67%. Aqui está errado, ó. Aqui é P de B e aqui é P de B. Não desconsidere isso aqui, não é esse A, é B nesse caso aqui. Tá? Enfim, 2/3 é o resultado da fração e 66,67% é a probabilidade da peça não ter defeito nesse nosso terceiro exemplo. Ok? Mais um. No lançamento de um dado, qual é a probabilidade de se obter número não inferior a 5? Vamos pensar junto aqui, ó. Primeiro, quais são os elementos que compõem meu espaço amostral no lançamento de um dado? Já falamos antes, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o número de elementos desse espaço amostral é 6. Eu tenho 6 possíveis resultados quando eu lanço um dado. Tá? Qual é o evento que ele está colocando aqui para a gente? Estou chamando de evento A, que é sair um número não inferior a 5. Quais são os números não inferiores a 5 que eu tenho no lançamento de um dado? Não inferior a 5 quer dizer o 5 ou maior que ele. 5 e 6, certo? Então o número não inferior a 5 é o próprio ou superior a ele. No caso, no dado, que vai de 1 até 6, eu tenho dois elementos que correspondem a esse evento. O próprio 5 e o 6. Certo? Então aqui é uma questão de interpretação. Vou juntar o 2 e o 6 na fração 2/6, que é para calcular a probabilidade de que esse evento A aconteça. Né? 2/6 simplificados é 1/3, que corresponde a 33,33%. Beleza? Aqui é só uma questão de interpretação mesmo, o cálculo é bem simples para chegar no resultado. Próximo. Quinto exemplo. Veja comigo. São 2 baralhos de 52 cartas. Fechou? Beleza. Tiramos, ao mesmo tempo, uma carta do primeiro baralho e uma carta do segundo baralho. Ok? Qual é a probabilidade de tirarmos uma dama e um rei, não necessariamente nessa ordem? O que ele está querendo dizer que é uma dama e um rei, não necessariamente nessa ordem? Então você pensa assim, eu tenho um baralho na mão esquerda, eu tenho um baralho na mão direita. Tá? Eu vou tirar uma carta de cada baralho. Ele está considerando assim, ó, que no primeiro baralho, o baralho da mão esquerda, eu tiro uma dama, e que no baralho da mão direita eu tire um rei. Não necessariamente nessa ordem significa que pode acontecer o contrário, que no baralho da mão esquerda eu tiro o rei, e no baralho da mão direita eu tire a dama. Certo? Então eu posso inverter essas possibilidades. Tá, mas e de que maneira eu vou chegar nesse resultado? Eu vou dividir isso em dois eventos, para daí chegar na resposta do exercício da seguinte maneira. O meu primeiro evento, eu estou chamando de evento A, é ter dama no primeiro baralho e rei no segundo baralho. Então é um evento e outro evento. Então veja, eu tenho 4 damas e 4 reis, por isso 4 sobre 52, no meu baralho da mão esquerda para sair a dama, 4 sobre 52, no meu baralho da mão direita saiu o rei, 4 reis dentre as 52 cartas.
fazendo o cálculo aqui, eu vou chegar em 16 sobre 2.704, que simplificado é 1 sobre 169. Tá? Então, 1 sobre 169, 169 avos, é a probabilidade de sair dama no primeiro e rei no segundo. Tá? Só que não é só isso que ele disse. Ele disse que não precisa ser necessariamente nessa ordem. Ou seja, eu vou criar um segundo evento invertendo a posição. Ó, era dama no primeiro e rei no segundo. Agora é rei no primeiro e dama no segundo. O cálculo é exatamente o mesmo. Ó. Tenho 4 reis no baralho de 52 cartas, 4 damas no baralho de 52 cartas. O cálculo é o mesmo, o resultado também é o mesmo. Tá? Só que agora você vai ter que pensar o seguinte. Você tem este evento, o evento A, nessa sequência, e você tem o evento B nessa sequência. Só que vai acontecer ou dessa maneira, ou dessa outra maneira aqui. Então você vai ter, ao mesmo tempo que eventos independentes aqui dentro, né, onde eu vou multiplicar as frações em cada um deles, o cálculo da esquerda e o cálculo da direita. E agora eu vou juntar, eu vou somar os dois aqui, porque eu tenho eventos que se excluem, o tal do mutuamente exclusivo. Ou ele vai acontecer a dama no primeiro e o rei no segundo, ou rei no primeiro e dama no segundo. Portanto, eu vou somar os resultados deles, que vai ser 1 sobre 169 com outro 1 sobre 169, que é 2 sobre 169, que o resultado disso, então, é 1,18% a probabilidade desse exemplo. Ok? Então, nesse caso aqui, nós fizemos o cálculo de eventos independentes e no final de eventos mutuamente exclusivos. Então, tem que prestar bastante atenção na hora que você for montar o teu exercício aí para ver exatamente o que ele está dizendo. E perceba assim, ó, aqui ele coloca dama e rei, mas ele não fala depois, ele não tem o ou, que a gente falou lá na parte da explicação do mutuamente exclusivo. Você tem que entender que é uma situação ou outra que vai acontecer nesse caso aqui. Próximo e último exemplo. Veja comigo. 2 dados são lançados conjuntamente. Determine a probabilidade de a soma ser 10 ou maior que 10. Só para entender assim, ó, soma de quem? A soma dos dois valores dos dados, né? Do primeiro dado com o segundo dado. Né? Então eu vou ter lá as possibilidades assim. No primeiro dado 1, no segundo dado 1. No primeiro 1, no segundo 2. 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Depois, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Até chegar lá no 6, 1, 6, 2, até o 6, 6. Tá? Ou seja, acompanhe o raciocínio comigo assim. Para o primeiro dado eu tenho 6 possibilidades. No segundo dado eu tenho outras 6 possibilidades. Tá? Uma e outra possibilidade, ou seja, eu tenho que multiplicar esses dois valores e vou chegar a 36 possíveis pares de resultados lançando 2 dados. Tá? Então eu tenho o primeiro dado e eu tenho o segundo dado. O primeiro pode ter 6 e o segundo pode ter 6. O resultado de um não interfere no outro, então são eventos independentes, por isso eu vou multiplicar esse 6 por 6 para chegar no total de 36 possibilidades de resultado lançando esses 2 dados. Certo? Então, só para a gente entender de onde surgiu esse 36 desse espaço amostral. Caso você queira entender melhor, caso você tenha alguma dúvida sobre esse 36, pegue um papel e comece a fazer a listinha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 2, até chegar lá no final no 6, 6. Depois conte quantos pares de número você tem. Você vai ver que o resultado disso vai dar o 36 que está lá. Certo? Tá, voltando. Aí ele diz assim, ó, determine a probabilidade de a soma desses dados ser 10 ou maior do que 10. A maior soma possível de 2 dados é a soma dos dois maiores valores dos dados, ou seja, 6 com 6, que é 12. Então eu vou ter 3 possíveis resultados de soma que vão responder esse exercício. Ou seja, a soma ser 10, a soma ser 11 ou a soma ser 12. Né? 10 ou maior que 10, 10, 11 ou 12. Vamos pensar nesses pares que correspondem a cada uma dessas somas. Ó, quando a soma der 10, quais são os pares que vão dar soma 10? 4 e 6, 5, 5, 6 e 4. Tá? Então eu tenho essas 3 possibilidades que a soma dos valores dos dados totalizam 10. E para totalizar 11, quantas são? São 2, 5 e 6, 6 e 5. Lembra que eu estou falando de 2 dados. Tá? Então a ideia de ser 5 e 6 e 6 e 5 é diferente. Tá? É como se eu tivesse... Imagine que eu tenho um dado verde e um dado vermelho.
Tá? Eu quero o resultado do dado verde e o resultado do dado vermelho. Então a ordem deles ali vai fazer diferença na hora de eu colocar. Então 5 e 6 e 6 e 5 são resultados distintos nesse lançamento. Tá? Isso vale aqui para o 4 e 6 e 6 e 4 também, né? E por fim, a soma 12, que é o 6 e 6. É a única possibilidade de eu ter dois dados e a soma deles der 12, né? 6 e 6. Agora, para cada um deles, eu vou montar uma probabilidade. Dessa maneira assim, ó. Então, a probabilidade final do exercício vai ser, ó, 1, 2, 3 sobre 36. Essa primeira fração corresponde à soma 10. 1, 2 sobre 36. Então, a segunda fração, a fração do meio aqui, corresponde à soma 11. E 1 sobre 36, o que corresponde à soma 12, né, conforme o enunciado pediu. Somando cada um deles, ó, denominador igual, eu repito, vou somar só os numeradores. 3 com 2, 5, mais 1, 6 sobre 36. Simplificando 6 sobre 36, dividindo por 6, eu tenho 1/6. 1/6 corresponde a 16,67% dessa probabilidade. Beleza, galera? Então o que eu tinha de exemplo para vocês, de explicação, era isso. Agora é só pegar os seus exercícios e resolver baseado em tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Valeu, até mais!